Estamos aqui então na sequência daquilo que foi começado a falar sobre os mendigos, ou sobre o grande ser, o arcanjo Miguel, o príncipe do sol, Micael. Eu estou na minha mão direita uma imagem da Mãe Maria, que representa o tempo de peixes, o seu filho amado Jesus de Nazaré. Eu posso me ajoelhar uma semana, 21 dias, e fazendo oração para a Santa. E não fazer nada fora a oração que fizer ali. Eu não vou alcançar a graça. Eu tenho que entrar em movimento. Não adianta só a minha fé. Eu preciso botar em prática. Se tu é preguiçoso na oração, e se tua palavra não tem poder na oração, você vai criar um problema espiritual acima da atmosfera da terra, que vem para ti depois multiplicado aquilo que tu pediu. Mas não foi a graça. Não foi através da fé cega que o ser de luz não pode te ajudar. Ele pode interceder. Mas quem tem que praticar é tu. Se auto-perdoar, o óleo do teu coração. A abertura de consciência não é a mente. Eu falei que no Vale da Morte, as pessoas, quando tiram sua própria vida pela droga, pelo Viagra, e que os médicos dão remédio e matam as pessoas do infarto e tal, as pessoas estão no Vale da Morte porque tomaram o remédio errado. Ninguém precisa, nós somos seres perfeitos. E lá no Vale da Morte, centenas de milhões de homens e mulheres que passaram por aqui, que são aquelas almas penadas lá, eles perderam a consciência de ser levados para cima. Ficaram só com a mente. A mente é uma coisa que te condena, te pune, te faz tu tirar a própria vida, mas tu já tirou a tua própria vida. A alma tu não pode tirar, quem pode tirar a vida é o julgamento dos senhores do karma, pelo poder do fogo sagrado. Por isso que eu digo, o poder do Espírito Santo, o fogo sagrado é terrível, porque até a alma pode ser consumida por esse fogo grandioso. Se tu quer se elevar, olhe para o teu coração, e a fé do entendimento, sim, te dá milagre, cura, transformações, renascimento de todas as formas. Então, aqui cada um vai falar sobre uma história do rebelde, do mendigo, ou uma mendiga que não se dobrou por essa fé do entendimento, e sim pela fé cega. Eu quero que tu me dê isso. Eu quero que tu me faça isso. Não é possível pedir alguma coisa para o universo e ele te dá sem tu ter o mérito. O mérito, o bem-amado arcanjo Miguel, Micael, ele me ama. Todos esses homens aqui, todas essas mulheres aqui, é um amor grandioso do ser divino para o mundo. Porque nós temos poder aqui na Terra de transformar grandiosidades pela vontade, pela força, pela prática, pelo sentimento e movimento, e não se acovardar, se vitimizar, se inferiorizar, porque a vida não te deu um tapete vermelho para pisar em cima, e também não te deu um anjo físico para te proteger e para tu se vangloriar das coisas do céu aqui na terra. Precisa um mérito. A grande mulher, Mãe Maria, disse que todos aqueles que ficaram para trás pela morte daquelas crianças, pelo aquele rei que queria matar o rei dos judeus, né? E nem precisava, né? Porque o próprio rei, os judeus mandaram crucificar o rei deles, né? Tudinho. E ficaram com a maldição sobre os seus próprios ombros. Porque foi Deus que escolheu essa raça para exaltar o Rei dos Reis. Se esses seres divinos acham que nós somos grandiosos, mas se tu não se vê, não dá para fazer nada. Eles nos amam. Eles choram pelas nossas derrotas. Eles ficam felizes pela nossa vitória, nem que sejam um passo de galinha ou de pomba, quem quer que seja. Estou sobre esse pano vermelho que foi falado pelo patriarca, né? A grandiosidade que representa o poder do vermelho. Pela compreensão do Espírito Santo, a autoridade, né?
que deixa tu protegido de todas as formas humanas ou das 3 esferas inferiores que prejudicam toda a humanidade. Então, a fé cega deixa tu cair no abismo. A fé do entendimento, tu, todas as vezes que cair, que não alcançou o teu objetivo, tu levanta, se transforma, se lava pela água e continua a tua caminhada, porque tu tem a perseverança, a certeza pelo coração, pela tua própria consciência da vida abundante, farta, fisicamente, e cria asas para a eternidade. Então vamos começar então pelo Paulo Roberto, vai falar sobre o significado que ele tem para oferecer para ti conhecimento, bênçãos, exaltação. Para mim, mendigar não é só usar uma roupa que todo mundo vê os mendigos na rua. Para começar, um mendigo nunca ganha uma roupa nova, né? Ele sempre ganha uma roupa que já foi bem usada dos outros. Se as pessoas gostassem dos mendigos, pegavam uma roupa nova e davam para o mendigo usar, né? Mas todo mundo vai mendigar alguma coisa. Mendigar um sentimento, uma atenção, um carinho. Todo mundo vai à igreja, algum tipo de igreja, vai lá mendigar. Mendigar algum conhecimento, mendigar um milagre, e ficam presos naquela ideia que lá vai ter aquilo que tu procura. Mas não vai ter. Tu só vai passar uma vida inteira mendigando e cada vez mais preso naquilo que é uma fé cega. Então hoje eu aprendi que todo dia tu pode mendigar. Até o emprego, tu vai lá mendigar um emprego. E às vezes tu não ganha um emprego. Então na vida todo mundo já mendigou alguma vez. Obrigado. Senhor Érico, a tua interpretação. O que levou a ser mendigo? A principal coisa que levou a ser foi a falta de fé e a falta de acreditar em si mesmo, né, para fazer as coisas dar certo. Então as coisas foi dando errado, fui ficando, né, frustrado, até então que tudo que fazia, trabalho, seja na família, tudo dava errado. Então larguei tudo e resolvi virar mendigo. Achei fácil, pedi as coisas para as pessoas davam, e assim fui me enturmando, né, e virei o mendigo. Mas o principal foi falta de acreditar em mim mesmo. Seu Pedro. Bem, o meu entendimento sobre mendigos. O senhor de idade teve problemas, trabalhou uma vida toda, teve a rejeição da família, teve a rejeição da sociedade, não soube administrar o suor do seu trabalho com o que conquistou. Mas tem um outro mendigo que eu quero falar, que não é o mendigo que está na rua, é aquele jovem que está dentro de casa, mas às vezes está tendo exemplos de situações, até de aprendizados, de conceitos, de religiões que impõem e que às vezes até esse jovem tem um dom, mas perante muitas religiões que implantam até sacrifícios, isso corrói e esse jovem às vezes se perde. Ele não é um morador de rua, mas é um mendigo que mendiga o próprio amor da família, ou de pai e mãe, que às vezes não tem. Às vezes tem pai e mãe, mas não tem o amor, não tem atenção. E isso leva o jovem a ser um delinquente, a ser um mendigo que às vezes ele não quer pedir. Aí ele vai cometer outras infrações. Aí ele volta para casa esfarrapado. Não só a roupa, mas emocionalmente. Aí daqui a pouco esse jovem vai para uma instituição. Volta, às vezes pior do que foi, porque não aprendeu nada, porque a família não ensinou nada, ou porque ele teve conceitos que mexeram no emocional, e hoje o conserto disso aí seria a consciência. Então,
Assim como há pouco eu fiz uma oração do Arcanjo Miguel, eu tenho a certeza que nos instantes que nós vivemos nessa era, o Arcanjo Miguel, Príncipe do Sol, tem uma importância muito grande. Que nós, que temos um pouquinho de conhecimento, que possamos interceder. Então, o mendigo nem sempre é aquele que está vestido de mendigo. Às vezes ele está escondido, atrás até de uma boa roupa. Mas é um mendigo, um farrapo humano. Seria isso. O senhor pode fazer a sua interpretação? Bom, acho que todos nós aqui conhecemos e sabemos que existem muitos motivos, muitas situações que levam o ser humano a mendigar. Eu tenho um conhecimento próprio, próximo a mim, que é um colega meu, que era dono de empresa, tá? Um cara que tinha uma família montada, ele tinha, não digo riquezas, mas vivia bem, tinha o seu carro, a esposa tinha um carro, ele tinha uma empresa próspera, e de repente ele resolveu pender para a drogadição. Teve o início, teve uma continuação e teve a conclusão. Ele se enterrou na droga. A mulher e as filhas abandonaram. Ele quebrou a empresa. Ele vendeu tudo que tinha por droga. Hoje ele mendiga. Hoje ele pede na rua. E a família em si virou as costas para ele. Porque foram muitas tentativas de ajuda e ele, sem ter a fé necessária, o amor próprio, não conseguiu sair do buraco. Hoje a mãe dele, que é uma senhora de idade, aposentada, cata latinha na rua para ganhar um troquinho a mais para dar para ele. Ela oferece casa, comida, mas ele muitas vezes não aceita, porque ele está louco, ele quer ficar na rua. E hoje na cabeça dele é pedir. E aí, gente? O que falta? Falei amor próprio, fé, oração, credibilidade da família, que eu acho que tem que tentar mais vezes, mas a maior parte depende dele. É triste, mas ele tem que buscar por si, ele tem que criar aquela vontade de viver, de mudar, de buscar o que perdeu, na fé, no amor a Cristo e no amor a Ele mesmo. Amém. 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 Um tempo atrás eu conheci uma pessoa, ela chegou até a minha família. Era um senhor que, jovem, ele perdeu a mãe e ele não soube sobreviver conscientemente sem o amor e sem a proteção materna. Ele buscou esses sentimentos nas drogas, na prostituição e na magia negra. E ao invés da proteção prometida, ele se sentiu cada vez mais escravizado. E ele sentia cada vez mais a dor daquela vida que ele havia escolhido e sufocando ele. Essa dor era tão sufocante que ele preferiu fugir do lugar onde ele estava, e por uns 3 anos aproximadamente ele viveu nas ruas, mendigando, fugindo daquela vida que ele tinha. Ou seja, a rua, a chuva, o frio, a fome ainda era melhor do que o ambiente de escravidão que ele estava envolvido. Chegou um ponto que ele procurou a família dele, as irmãs dele, e nesse momento eu estava precisando de uma pessoa para trabalhar no sítio. E ela me contou a história dele, eu fui consciente, eu acolhi ele lá no sítio. E por 3 meses ele viveu, e ele dizia que aquilo era um paraíso, era uma bênção onde ele estava.
Mas as escolhas nos cobram, né? A semeadura é opcional, mas a colheita ela é certa. Ela não tem como, ele não teve como fugir disso. As situações foram se formando a tal ponto que ele não conseguiu vencer o vício. E no momento onde ele fugiu lá de casa para ir para o centro da cidade buscar droga, a polícia localizou ele. E ele estava portando drogas de novo. E ele foi preso. Ele ficou um período preso. E a única maneira dele sair, a única pessoa que foi buscar ele quando ele conseguiu ganhar o habeas corpus, foi aquele lugar onde ele estava escravizado. Eles foram lá na cadeia e recolheram ele mais uma vez como escravo da magia negra, da drogadição e da prostituição de corpo e de alma. Então, raras vezes a gente tem notícias dele, de como ele tá, mas a gente sabe que ele tá debilitado, ele tá muito fraco onde ele tá, e que provavelmente ele não vai mais ter como sair de lá vivo. Então, que a gente saiba reconhecer as nossas escolhas e saber que, por mais que às vezes tu tenha força de vontade, ela não é suficiente mediante os contratos que tu faz. Então, que a gente saiba escolher as nossas decisões, mesmo nos períodos difíceis e nos períodos de dor, porque elas podem se tornar dores ali na frente insuportáveis ou incontroláveis. Aline. Bom, o nosso tema hoje é sobre o mendigo. Eu acredito que nós todos temos dentro de nós um mendigo. Mendigar uma atenção, mendigar um amor, mendigar uma religião. E eu acredito também que a gente, às vezes, mendiga sem ser preciso. Porque a gente tem que acreditar na gente e a gente tem potencial para isso. A gente não precisa, às vezes, mendigar tanto. Mas a gente mendiga. Amém. No meu entendimento hoje, mendigo vem do espírito, da alma, porque não é a roupa que caracteriza uma pessoa, não é aquele sentimento que ela tem. Eu tenho uma história para contar bem rapidinha de uma pessoa que eu tentei ensinar ela, criei ela, mas um dia ela me deu uma lição muito importante. Nós estávamos na sinaleira ali em Itaquara, onde fica aquele pessoal lá, bate facão e aquela coisa toda. E toda vez que eu chego lá com meu marido, eu mesmo sozinha, a gente mora em chácara, vai trabalhar em casa, tem tanta coisa para fazer, se tu convida eles não vão, né? Eles não querem, eles querem vida boa. Então, um dia eu cheguei com a minha filha lá, a gente parou, ela foi catar um monte de moeda, tipo, eu disse, eu não acredito que tu vai dar dinheiro para esses rapazes aí. Esse rapaz, sabe o que ela disse assim pra mim? Mãe, não me interessa o que ele vai fazer com o dinheiro. Interessa é que eu vou dar do fundo do meu coração porque ele está precisando. Não interessa se você vai comprar droga, se você vai comprar leite, se você vai comprar... A minha consciência, a minha empatia com ele é para mim dar essas moedas para ele. Então eu acho assim que tu tem que ser mendigo, tem que ser humilde dentro do teu coração. Não é a roupa que te faz, não é falar bonito, não é o carro que tu tem, tu tem empatia com outra pessoa. Naquele momento ela me deu uma grande lição, eu tentei ensinar ela muitas coisas, mas aquele dia ela me deu uma grande lição porque ela teve empatia com aquela pessoa. O que ela ia fazer depois, o problema era dele. Obrigada. O meu mendigo de hoje é um idoso, é um senhor de 80 anos que teve o amor, teve a família, teve a proteção, teve tudo, teve nós como família mendigando o amor dele, mas ele botou tudo fora, por escolha própria dele. E hoje ele mendiga o que ele teve, ele está colhendo o que ele semeou. E isso é muito triste, porque ele podia ter perseverado e ter feito diferente. Então, o mendigar às vezes é uma escolha da própria pessoa, querer ou não ser um mendigo, porque
Quando tu tem o amor ofertado, tu tem que receber ele e se acalentar com aquilo. E ele, por opção própria, busca em outras coisas e mendiga o amor de outros e exclui o amor que ele mesmo pode ter. Todos esses valores que foi colocado depende só da pessoa. Se ela tem coragem de enfrentar a si mesma, olhar para os seus valores ou as suas fragilidades, as suas fraquezas, pela fé do entendimento, ou se tiver alguém que acredita, que incentive e transforme, os valores menores ficarão para trás. Mas são de 100 tira 10, mais ou menos. Porque daí tu vira vagabundo, preguiçoso, relaxado. É muito mais fácil ficar naquela verdadeira e também não se preocupa mais com os seus próprios valores, também não vai se preocupar com a espiritualidade. Só que tem uma grandiosidade ali, quanto mais tu desce no lado humano, pela indiferença da sociedade, das pessoas com quem tu compartilha, tu vai adquirindo coragem e entendimento sobre a tua alma, se tu tem um entendimento sobre isso. Agora, todas as pessoas que julgam esses homens, essas mulheres, é um dos fatos mais terríveis. Então agora vem a parte mais importante. Nem um homem, nem uma mulher julga aquele homem e aquela mulher que estão ali, porque tu vai trazer para dentro da tua casa, para o teu amado, para o teu neto, alguém que vai fazer exatamente a mesma coisa para que tu, e essa pessoa que tu ama vai te purificar pelo próprio sofrimento. Então não julgue quem está lá na rua, não julgue aquele que tem vício, não julgue aquele que está na magia negra, não julgue aquele que está se vendendo por um trocado, porque tu está puxando para dentro da tua família, dentro aqueles que virão depois de ti, a tua continuação humana, trazendo o sofrimento, e daí foi que tu plantou pela palavra, pelo sentimento. Naquele momento tu tem sentimento, ao contrário do amor universal, do perdão. Então, quando tiver uma situação que tu viu que errou, se auto-perdoe, não deixe parado no universo, para que tu vai colher mais que tu que plantou. Queremos fazer então para todas essas pessoas, né, para que seja abraçado pelo amor divino, e seja abraçados, digamos assim, por o universo, por seres ascensionados, pelo poder do Espírito Santo, esses valores, pela Mãe Maria, essas orações em benefício do universo, pelo poder do perdão, para essas pessoas, tanto com centenas de milhares, né, pelo esse altar do pão e da água, pela vela que o fogo sagrado possa abençoar todas essas pessoas, pela escolha errada ou certa, dentro da evolução é certa, dentro da compreensão da sociedade é errada. Através dessa mulher chamada Mãe Maria, que gerou esse grande homem chamado Jesus de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Amém, amém e amém. Através dos senhores do Carmo, a bem-amada Conrim, deusa da misericórdia, eu me refugio na luz de Conrim, ou a última porta das 12 portas da cidade de Jerusalém espiritual, oferecemos através desse grande ser de luz. A Senhora Conrim, cheia de graça, o estado de Buda é convosco. Bendita sois vós entre as benditas mulheres, bendito as bênçãos que brotam de vosso coração iluminado. Santa Conrim, Matriz geradora de todos os Budas, rogai ao Senhor Buda, energia cósmica infinita por nós praticantes do Dharma, agora e sempre, nessa e nas próximas vidas. Obrigada por tudo, Senhora Conrim. Namo Conrim Ponsá, Namo Conrim Ponsá,
Namo com impulsa. Através dos senhores que prenderam os demônios, o rei Salomão, que essa oração possa prender, amarrar e colocar dentro de um limite limitado de energia, para que as crianças de Deus possam criar asas naturalmente para a própria escolha. Chamado do juízo não passarão por Jesus Cristo, em nome de eu sou o que eu sou. Eu invoco a presença eletrônica de Jesus Cristo. Não passarão, não passarão, não passarão. Pela autoridade da cruz cósmica de fogo branco, assim será. Tudo que é dirigido contra o Cristo em mim, nos santos inocentes, nos nossos amados mensageiros, em todos os filhos e filhas de Deus, é demovido agora pela autoridade de Alfa e Ômega, pela autoridade do meu Senhor Salvador Jesus Cristo, pela autoridade de São Germão. Eu sou o que eu sou no centro deste templo, declaro na plenitude de todo o espírito da grande trade branca, que aqueles que praticam as artes negras contra os filhos da luz são detidos agora pelas hostes do Senhor, recebem agora o juízo do Senhor Cristo em mim, em Jesus, em todos os mestres ascensos, recebem agora a total devolução multiplicada pela energia do Cristo cósmico, dos feitos nefastos que vem praticando desde a encarnação do Verbo. Olhai, eu sou um filho de Deus, olhai, eu sou uma chama de Deus, olhai, estou firme sobre a rocha do Verbo vivo, e declaro com Jesus, o Filho vivente de Deus, não passarão, não passarão, não passarão. Elohim, Elohim, Elohim. Elohim, Elohim, Elohim. Elohim, Elohim, Elohim. Amém, amém, amém. Muito obrigado, nesse Universo Filho, por estar encarnado neste tempo, pela oportunidade de ter essa família de oração, de transformação, de entendimento, de compreensão, de comungar, de elevar, de ensinar pela própria experiência. Jeová, Elohim, Metatron, Adonai, Quatro Amém, encerramos esse ritual com a certeza que o poder do Espírito Santo, o amor que do meu coração ofereço para todas as pessoas que coloco sobre a mesa, sobre o altar vivo que é o próprio coração, os valores eternos e imortais, como a herança divina, sagrada, eterna e imortal, que recebam e aceitam ser. Jeová, Elohim, Metatron, Adonai. Jeová, Elohim, Metatron, Adonai. Jeová, Elohim, Metatron, Adonai. Amém.